Novel e fanfic narradas. Fanfic Naruto renascido como Orochimaru. Capítulo 301. A Batalha da Ponte Kanabi foi o confronto mais crítico entre Konoha e Iva. A ponte serviu como linha de suprimento primária para as forças Iva. Sem ela, eles não conseguiam manter seu exército, forçando-os a recuar. Percebendo isso, Konoha elaborou um plano para destruir a ponte e prejudicar a cadeia de suprimentos do inimigo. A tarefa foi confiada a Namikaze Minato e sua equipe, Kakashi, Obito e Rin. Enquanto Minato distraía o inimigo de frente, os outros três se infiltraram e destruíram a ponte com sucesso. No entanto, durante a missão, Obito foi gravemente ferido ao salvar Rin, esmagada sob uma pedra caindo. Metade de seu corpo foi destruída, e ele foi finalmente resgatado por Uchiha Madara. Orochimaru se lembrava vividamente dessa série de eventos. Alguns podem se perguntar por que, sabendo de tudo isso, Orochimaru priorizou lidar com Kumo antes de Iva. Abordar Iva antes não teria evitado que esses eventos se desenrolassem? Orochimaru considerou essa possibilidade. Se ele tivesse confrontado as forças Iva primeiro, havia uma chance de que esses eventos não tivessem ocorrido. Mas ele concluiu que a probabilidade de mudança não era significativa. O grande plano de Madara não dependia somente de Uchiha Obito. Se Obito não estivesse disponível, outra pessoa teria preenchido o papel. A força de combate não era crítica para o cérebro puxando as cordas das sombras. Com a ajuda do Zetsu Branco, executar os planos de Madara ainda seria possível. Além disso, Orochimaru tinha acesso a um vasto número de ninjas reanimados de Iva. Estrategicamente, focar nas linhas de defesa de Sandy e Kumo era a escolha mais eficiente. Afinal, com sua força atual, recursos e conhecimento de eventos futuros, ele era mais do que capaz de lidar com desafios inesperados conforme eles surgissem. Ao mesmo tempo, na Terra da Grama, em uma câmara subterrânea escondida, Madara estava em seu santuário improvisado. A área situada entre o Reino Mortal e o Submundo serviu como base de Madara durante seus últimos anos. Em uma cama grande no quarto estava um jovem, com o corpo fortemente enfaixado, com metade dele reparada com peças improvisadas. Parado ali perto, um clone de Zetsu Branco observava a cena com fascínio. Esse garoto é incrível, Zetsu comentou. Se não fosse por seu poder ocular único, nem eu teria conseguido salvá-lo. Madara, abrindo os olhos lentamente, falou em um tom calmo, mas autoritário. É mesmo? Claro, Zetsu respondeu, sem se deixar abater pela indiferença de Madara. A propósito, Madara, ouvi algo interessante. Konoha lutou contra 4 outras vilas dessa vez e, de alguma forma, eles ainda saíram vitoriosos. Você acredita nisso? Madara não respondeu, então Zetsu continuou. Aparentemente, a vitória de Konoha teve muito a ver com uma técnica chamada Jutsu de reanimação. O Jutsu de reanimação? Os olhos de Madara se estreitaram. Essa é uma criação de Tobirama. Mas Tobirama está morto há anos. Como Konoha ainda consegue usá-lo? Não tenho certeza, Zetsu admitiu. Mas há rumores de que eles usaram isso para trazer de volta o primeiro Hokage, Senju Hashirama. Hashirama. O tom de Madara ficou mais áspero. Quem em Konoha ousaria invocá-lo? Você descobriu a identidade do usuário? Ainda não, Zetsu disse, dando de ombros. Quem quer que seja tem sido muito cuidadoso em se manter escondido. Mas quando esse garoto acordar, talvez ele possa dar algumas respostas. O olhar de Madara se voltou para o jovem na cama. Lentamente ele se levantou do assento, sua longa capa arrastando atrás dele enquanto se aproximava. É verdade, Madara murmurou, sua voz baixa. Parece que esse garoto está finalmente acordando. Como se estivesse em uma deixa, o jovem se mexeu. Seus olhos se abriram, revelando um Sharingan escarlate enquanto sua visão se ajustava à luz fraca. A primeira coisa que ele viu foi Madara, seu rosto envelhecido emoldurado por longos cabelos brancos. Onde estou? O garoto gaguejou com a voz fraca e rouca. Isso, disse Madara, sua voz cheia de autoridade. Está em algum lugar no meio do caminho entre a vida e a morte, filho de Uchiha. Capítulo 302. Em algum lugar no meio do caminho entre a vida e a morte? Obito congelou por um momento. Seu olhar pousou no velho diante dele, seu único olho visível estreitando-se em confusão. Percebendo o Sharingan exposto no olho esquerdo do homem, Obito não pôde deixar de perguntar. Seus olhos. Poderia ser, vovô, que você também é um membro do clã Uchiha? Isso é você quem tem que descobrir, Madara respondeu em um tom baixo e indiferente. O Sharingan escarlate de Obito com 2 Tomoe girou levemente enquanto ele tentava processar a situação. Memórias de ser esmagado sob a pedra e seu corpo falhando passaram por sua mente. Foi esse velho que o salvou? Mas alguma coisa não fazia sentido. Você disse que esse lugar fica em algum lugar no meio do caminho entre a vida e a morte? Onde exatamente é isso? Está tão escuro que mal consigo ver alguma coisa. Obito resmungou, sua voz cheia de nervosismo. Tentando mascarar seu medo, ele forçou um sorriso. Ei, vovô, quem é você afinal? Não me diga, você é o ceifador? Aquele que decide se as pessoas vão para o céu ou para o inferno. Assim que as palavras saíram de sua boca, seu Sharingan captou um brilho de luz. Seus olhos dispararam para a foice na mão de Madara, seu metal frio refletindo a luz fraca ameaçadoramente. Não. Eu não quero morrer ainda. Por favor, eu estou implorando, me ajude. Eu vi agora mesmo, isso é definitivamente uma foice. Você é o ceifador, não é? O ceifador do clã Uchiha aqui para me levar para o inferno. Eu não quero morrer, por favor. Obito gritou em pânico, agarrando seus ferimentos. Eu sempre ajudei idosos necessitados.
Claro, eu quebrei regras e fiz algumas coisas ruins, mas eu ajudo velhinhas a atravessar a rua o tempo todo. Você não pode me mandar para o inferno, por favor. Madara assistiu às palhaçadas exageradas de Obito sem um lampejo de emoção. Você está com dor, não está? Isso é prova de que você ainda está vivo, ele disse categoricamente. É um milagre você ter sobrevivido, não por sorte, mas por causa do seu poder ocular. Meu, poder ocular? Obito parou no meio do discurso, piscando em confusão. Sim, disse Madara. Seu Sharingan. Foi o que lhe permitiu sobreviver. Espera, o quê? Meu Sharingan fez isso? Obito murmurou, ainda tentando juntar as peças. A propósito, onde exatamente você me encontrou? Lembro que tinha um cara branco esquisito também. Você está falando de mim? Uma voz interrompeu. Uma figura branca apareceu, acendendo uma vela. O quarto escuro foi finalmente iluminado, revelando a câmara cavernosa. Os olhos de Obito se arregalaram quando ele reconheceu a figura estranha. Oh, sim, é isso mesmo. Você me salvou? Obrigado. Não fui eu, Zetsu Branco respondeu com um sorriso. Eu só agi sob as ordens dele. Se não fosse por ele, eu não teria me incomodado em salvar você. É mesmo. Obito voltou seu olhar para Madara. Obrigado, vovô. A expressão de Madara permaneceu calma. Não me agradeça ainda. Você vai retribuir essa gentileza. Completamente, ele disse. Seu tom carregava um peso sinistro. Você disse que gosta de ajudar os idosos, não é? Bem, sim, acho que eu disse isso, Obito respondeu, coçando a parte de trás da cabeça. Então, o que você quer que eu faça? Fique aqui e cuide de você? Essa é uma maneira de dizer, disse Madara, seus lábios se curvando em um leve sorriso. Obito enrijeceu. Espere, vovô. Não posso ficar aqui por muito tempo. É tempo de guerra agora, e preciso voltar ao campo de batalha para lutar por Konoha e trazer glória ao nosso clã Uchiha. Então, podemos negociar os termos? O tom de Madara mudou um pouco, carregando uma pitada de diversão. Trazer glória aos Uchiha, você diz? Claro, Obito disse com naturalidade. Eu sou o gênio do clã Uchiha. Quando eu despertar o Mangekyou Sharingan, serei imparável no campo de batalha. Eu alcançarei grandes feitos, me tornarei o líder dos Uchiha e, eventualmente, Hokage. Todos me respeitarão. Mangekyou Sharingan? Hokage? Madara murmurou, sua voz fraca era uma mistura de curiosidade e algo parecido com zombaria. É isso mesmo. Vovô, você também é um Uchiha, então deve saber sobre o Mangekyou Sharingan, certo? Obito disse animadamente, sua arrogância juvenil brilhando. Eu não pensei que nem um pirralho como você saberia sobre o Mangekyou Sharingan, Madara respondeu, estreitando os olhos. É claro que eu sei sobre isso. Obito disse orgulhosamente. Não só ouvi falar, como até já vi. Você viu? Os olhos de Madara brilharam de surpresa. Em sua era, o Mangekyou Sharingan era uma habilidade rara e reverenciada, possuída apenas pelos membros mais talentosos do clã Uchiha. O fato de esse garoto ter visto isso em primeira mão despertou seu interesse. Mas chega disso. Meus companheiros de equipe ainda estão lá fora lutando. Preciso voltar para eles. Obito disse impacientemente. Acorde para a realidade, interrompeu Madara bruscamente. Obito congelou. Nada nunca sai como planejado neste mundo amaldiçoado, disse Madara, sua voz pesada de convicção. Quanto mais você vive, mais você percebe que as únicas coisas que realmente existem nesta realidade são meramente dor, sofrimento e futilidade. Obito piscou, pego de surpresa pela mudança repentina de tom. Ouça com atenção, Madara continuou, sem se deixar intimidar pela confusão de Obito. Neste mundo, onde quer que haja luz, sempre haverá sombras para serem encontradas também. Enquanto houver um conceito de vencedores, os vencidos também existirão. A intenção egoísta de querer preservar a paz inicia a guerra e o ódio nasce para proteger o amor. Existem nexos de relações causais que não podem ser separados. Obito olhou fixamente, completamente perdido. Do que esse velho está falando? Ele murmurou para si mesmo. Madara ignorou sua perplexidade, falando como se estivesse fazendo uma grande proclamação. Alguém te salvou daquele campo de batalha, não foi? Estou errado? Obito franziu a testa. Mas por que você só me salvou? E meus companheiros de equipe? Por que você não os salvou também? Madara se apoiou em sua foice enquanto se levantava e andava em direção a uma cama de pedra atrás dele. A vida dos outros não significa nada para mim, ele disse friamente. Eu te salvei porque você carrega o nome Uchiha. Uchiha? Obito repetiu, sua expressão mudando. Algo nas palavras e no comportamento desse homem o perturbou. Por que um velho Uchiha estava morando em um lugar como esse? Pensando bem, Obito percebeu que nunca tinha visto ou ouvido falar desse homem em Konoha. Nem mesmo os anciões do clã ou os aldeões o mencionaram. Espere um segundo, disse Obito, sua voz ficando mais fria. Você não é mais um ninja de Konoha, é? Isso significa que você é um ninja desonesto. Quem é você realmente? Madara se virou para encará-lo completamente, sua presença repentinamente avassaladora. Eu sou Uchiha Madara, o fantasma dos Uchiha. A respiração de Obito ficou presa na garganta. O Uchiha Madara, ele gaguejou, com descrença e admiração misturadas em sua voz. Capítulo 303. A Terra da Grama era um lugar de montanhas imponentes e florestas densas. Usando uma capa preta, Kushina caminhou até a metade da encosta da montanha, seus olhos demorando-se na figura esbelta à frente. Seus pensamentos eram complicados. Eles ficaram no orfanato por 3 dias. O quarto de hóspedes dela era bem ao lado do de Orochimaru.
Enquanto outros poderiam estar alheios, não havia como ela, ficando tão perto, não notar o que estava acontecendo. Todas as noites, às 9 horas, quando as luzes do orfanato se apagavam, Nono encontrava uma desculpa para entrar no quarto de Orochimaru. Pelos sons que ouviu, Kushina percebeu o tipo de relacionamento que eles tinham. Ela já tinha ouvido esses barulhos há muito tempo, quando ainda era criança, vindos de Tsunade. Kushina não conseguia entender por que mulheres talentosas como Nono ou mesmo Mikoto estavam dispostas a ignorar a existência de Tsunade e se envolver com Orochimaru. Claro, Orochimaru era poderoso, muito além do ninja médio. Mas várias mulheres ao mesmo tempo? Isso não parecia estranho? O que houve, senhor? Kushina perguntou, vendo Orochimaru parar de repente. Nada. Apenas fique aqui e espere por mim, Orochimaru respondeu, estreitando seus olhos dourados enquanto ele olhava para a encosta da montanha escondida na frente deles. Sem esperar a resposta de Kushina, o corpo de Orochimaru afundou na terra e desapareceu na encosta da montanha. Usar a terra como meio de se mover no subsolo era uma técnica básica para a maioria dos ninjas da liberação da terra. Embora a velocidade e a furtividade envolvidas variassem dependendo do usuário, Kushina assentiu obedientemente. Assim que Orochimaru se foi, ela levou um momento para olhar ao redor. A área era remota e longe de qualquer estrada principal. A encosta da montanha à frente tinha um ar incomum. Cerca de 10 minutos depois, Orochimaru reapareceu, com o rosto calmo e ilegível. Sem dizer uma palavra, ele se virou e começou a andar novamente. Kushina ficou intrigada com o que Orochimaru tinha acabado de fazer, mas não ousou perguntar. Orochimaru, por sua vez, não sentiu necessidade de explicar. Só ele sabia o significado daquele lugar. Apenas um esconderijo comum, pensou ele. Quando criança, Orochimaru tinha vindo a este local e vislumbrou Madara aqui usando uma mosca de reconhecimento. Naquela época, ele não tinha sido forte o suficiente para chegar mais perto. Mas depois de saber que a batalha na Ponte Kanabi havia terminado, essa memória ressurgiu, levando-o a investigar. Ele esperava encontrar um rastro do moribundo Uchiha Madara ou talvez Zetsu branco ou Zetsu negro. Isso mudaria tudo. No entanto, depois de vasculhar o esconderijo, ele não encontrou nada. As barreiras de proteção já não existiam mais e, mesmo com suas habilidades sensoriais avançadas, Orochimaru não conseguia detectar nenhum sinal de vida. Estava claro que aquele lugar era apenas um antigo refúgio, abandonado há muito tempo. Senhor, para onde vamos agora? Kushina perguntou. Vamos para o laboratório para focar em experimentos. Vamos esperar a guerra acabar, disse Orochimaru sem rodeios. Ele não tinha intenção de se envolver mais na guerra. Com a Ponte Kanabi já protegida, apenas Kirigakuri permaneceu como uma ameaça. Mas aos olhos de Orochimaru, Konoha tinha ninjas mais do que capazes o suficiente para lidar com a Vila da Névoa por conta própria. Não valeu a pena seu tempo ou esforço. Além disso, o laboratório no Sudeste era o lugar perfeito para ele conduzir pesquisas e manter contato com Tsunade. Alguns meses depois, Konoha, ano 47. O resultado da guerra foi exatamente como Orochimaru esperava. As forças de Kirigakuri eram formidáveis, e sua proeza de combate rivalizava com a de Konoha. No entanto, como agressores, eles enfrentavam desvantagens logísticas. As longas linhas de suprimentos e a natureza do conflito fizeram com que as perdas de Kirigakuri fossem sempre maiores que as de Konoha durante as batalhas. Em uma pequena cidade, o caos se instalou. Várias figuras usando protetores de testa de Kirigakuri se moviam pelas ruas, seus uniformes resistentes à umidade brilhando na luz. Eles massacravam indiscriminadamente, suas risadas ecoando pelo ar. Ha ha ha! Mate todos eles! Ei Juzo, vá trabalhar logo! Uma mulher aterrorizada protegia um garoto, não mais velho que 3 ou 4 anos, atrás dela. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela implorava a um dos ninjas mascarados de Kirigakuri. Por favor, não machuque meu filho. Eu imploro. Sem dizer uma palavra, o ninja levantou sua lâmina e a golpeou. Sangue espirrou no chão enquanto a mulher desabava. Mãe! O menino gritou, caindo no chão e agarrando o corpo sem vida de sua mãe. O sangue se acumulou embaixo deles. TCH. Que barulho, murmurou outro homem enquanto se aproximava. Ele era alto, com sua barba amarrada em um chicote, um tapa-olho sobre um olho e um sorriso cruel brincando em seus lábios. Jinin, qual o sentido de matar civis desarmados? O orador era Juzo Biva, um homem com cabelo preto curto, dentes afiados e uma cicatriz em forma de cruz no lado direito do rosto. Uma grande lâmina repousava em suas costas enquanto ele franzia a testa para as ações de Jinin. Por mais brutais que os ninjas de Kirigakuri fossem, eles raramente se rebaixavam a atacar civis indefesos. Qual é o ponto? Jinin respondeu indiferentemente. Este é o território de Konoha. Quem pode dizer que não há ninjas de Konoha disfarçados escondidos entre eles? Além disso, matar é divertido, não é? Ele sorriu, limpando sua lâmina. Outro ninja entrou na conversa rindo. Não matei ninguém em 2 dias. É bom me soltar. Ha ha ha. Ha ha ha. Enquanto os outros se juntavam à risada, Juzo balançou a cabeça e virou o olhar para o horizonte. Um sentimento pesado se instalou em seu peito. Por que tem um mau pressentimento sobre isso? Ele murmurou para si mesmo. Tudo bem, vamos andando, Jinin ordenou. Já matamos o suficiente aqui. Se demorarmos muito, as forças de Konoha vão nos alcançar.
Das bordas da cidade, mais figuras emergiram, juntando-se ao grupo. 7 no total, cada um carregando uma arma única. Eles eram a elite de Kirigakuri, poderosos o suficiente para que até mesmo os Jonins de elite de Konoha tivessem dificuldade contra eles. Vamos terminar a missão e sair daqui, disse um deles. Terminar? Eu só quero matar mais, outro respondeu com um sorriso. Não se preocupe, disse Jinin, há muito mais para matar adiante. Pare aí mesmo. O grito repentino assustou o grupo. Eles se viraram para ver uma figura solitária parada atrás deles. No começo eles ficaram atordoados. Então eles caíram na gargalhada. Ha ha ha. Um pirralho. O tom desse garoto é realmente arrogante. Acha que ele é forte? Mais forte que você talvez, Raiga, brincou um deles, rindo novamente. Pirralho, deixa eu te ajudar. Mas antes que o ninja pudesse terminar a frase, uma voz assustadora soou. Nenhum de vocês sairá daqui vivo. Jutsu de invocação. Formação das 10.000 cobras. Capítulo 304. Durante o processo de cultivo de Mi, Orochimaru usou métodos especiais para acelerar seu crescimento. Uma vez que o cultivo foi concluído, a taxa de crescimento de Mi retornou à de uma pessoa comum. Atualmente Mi não parecia ter mais do que 12 ou 13 anos. O garoto tinha se aventurado originalmente para encontrar alguns velhos amigos hoje, mas quando chegou a esta pequena cidade, foi recebido com devastação. O lugar estava cheio de destruição, e corpos espalhados pelo chão. Ao ver a cena horrível, seu comportamento normalmente inocente deu lugar à fúria. Felizmente, os culpados ainda não tinham ido embora. Do outro lado, os 7 espadachins ninja da névoa ficaram visivelmente surpresos com a repentina onda de poder que emanava do garoto parado diante deles. Esse garoto. No laboratório subterrâneo, Orochimaru estava ocupado trabalhando em um experimento com um tubo de ensaio na mão. Enquanto isso, na sala de monitoramento do laboratório, Kushina estava sentada cercada por dezenas de telas. E sua natureza brincalhona fazia-se concentrar na operação dos equipamentos de alta tecnologia. Da sala de monitoramento, a voz de Kushina soou. Senhor Orochimaru. Você disse que Tsunade-sama viria hoje, certo? Kushina perguntou, sua voz carregada de nervosismo. Desde que retornaram de Han, os sentimentos de Kushina em relação a Orochimaru se complicaram. Saber que um dia ela teria uma filha com ele era algo que ela não conseguia entender. A ideia a deixou se sentindo estranha e em conflito. Orochimaru, no entanto, estava tão preocupado com seus experimentos que não demonstrou interesse em buscar relacionamentos pessoais. Como resultado, as coisas entre eles permaneceram calmas. Mas hoje foi diferente. Tsunade estava chegando ao laboratório, e Orochimaru planejou contar a ela tudo sobre o que havia acontecido em Han. Kushina, ciente de tudo isso, não pôde deixar de se sentir desconfortável. Ela se perguntou qual seria a reação de Tsunade. Ela ficaria brava? Ela a bateria? Ou pior, bateria em Orochimaru? A incerteza corroía seus nervos. Ouvindo a pergunta de Kushina, Orochimaru respondeu casualmente, de acordo com sua última mensagem, ela deveria estar aqui hoje. Por quê? Você está nervoso? Claro que não. Orochimaru riu. Não se preocupe. Baseado na personalidade dela, eu diria que você é bem o tipo dela. Ela não vai te rejeitar. Que tipo de coisa é essa para dizer? Isso não deveria caber a Tsunade-sama decidir? Kushina murmurou exasperada. Enquanto ela olhava para os monitores, seus olhos se arregalaram. Tsunade-sama está aqui. Eu vou encontrá-la. Sem esperar pela resposta de Orochimaru, Kushina correu em direção à entrada do laboratório. Observando sua figura se afastando, Orochimaru caiu em pensamentos. O Jinchuriki dá 9 caudas. Ele lembrou que o Mangekyou Sharingan e a liberação de madeira podiam suprimir bestas com cauda, mas Nagato com o Rinnegan havia lutado contra Naruto em suas memórias. Foi devido a algum outro fator? Afinal, o Uchiha Madara usou o Rinnegan para subjugar todas as 9 bestas com cauda. Talvez Nagato só tenha atingido seu potencial máximo depois de ser reanimado. Orochimaru assentiu levemente com sua própria conclusão. De repente, uma carranca cruzou o rosto de Orochimaru. O selo foi liberado? O que aconteceu? Naquele momento, a voz de Tsunade ecoou na entrada do laboratório. Orochimaru, então é aqui que você estava se escondendo. Você realmente construiu um enorme laboratório subterrâneo aqui? Orochimaru saiu de seus pensamentos e respondeu despreocupadamente. Tsunade, você chegou na hora perfeita. Venha comigo. O quê? Acabei de chegar e você já está me arrastando para fora. Para onde estamos indo? Para a cidade próxima. Kushina, você também vem. A 5 quilômetros do laboratório, a cidade outrora animada foi reduzida a ruínas. O ar estava cheio de fumaça e as ruas estavam cheias de crateras. 7 ninjas de Kirigakuri cercaram um garoto de túnica branca, suas expressões eram uma mistura de cautela e descrença. Juzo, um dos 7 espadachins ninja e portador do Kubikirishi, não conseguiu esconder seu espanto. Ei, esse garoto está usando cobras? Ele poderia ser Orochimaru? Sim, parece que ele. Não seja estúpido, outro espadachim interrompeu. Orochimaru lutou na Segunda Grande Guerra Ninja. Ele estaria na casa dos 30 agora. Não tem como ele ser esse garoto. Mas ainda assim, parem de falar e fiquem alertas, gritou Juzo, trazendo seus companheiros de volta à concentração. Ao ser avisado, Raiga saltou para trás, evitando por pouco um golpe forte que fez o chão desabar em uma nuvem de destroços. Droga! O que há com esse garoto? Precisamos recuar. Não adianta lutar com ele. Concordo. Vamos embora antes que os reforços de Konoha cheguem.
Fubuki e Raiga protejam nossa retirada. Entendi. Os dois ninjas da névoa rapidamente formaram selos de mão. Liberação de água. Grande onda explosiva de colisão de água. Liberação de relâmpagos. Serpente trovão que divide o céu. Estrondo. Rachadura. Uma torrente massiva de água engolfou a cidade, surgindo como uma inundação. Ao mesmo tempo, relâmpagos crepitantes serpenteavam pelas ondas, criando uma combinação mortal. O ataque de longo alcance forçou Mi a interromper sua perseguição, e sua piton gigante invocada se dissipou em fumaça branca devido à carga elétrica. Os 7 espadachins ninja aproveitaram a oportunidade para recuar. Mi pulou em uma pedra elevada, evitando por pouco a água. Seus punhos cerraram-se enquanto ele observava os inimigos escaparem. Ele queria persegui-los, para levá-los à justiça. Mas antes que ele pudesse agir, uma figura apareceu na sua frente, bloqueando seu caminho. Pai, Mi murmurou. Pare, Orochimaru disse firmemente. Seu corpo não aguenta esse nível de poder. Se você forçar mais, você morre. Mas eles... Eu sei, Orochimaru interrompeu. Eu os farei pagar. Agora desista. Ouvindo as palavras do pai, Mi relutantemente retirou seu chakra. A fadiga o dominou, e ele desmaiou no local. Orochimaru segurou o garoto quando ele caiu. Tsunade e Kushina chegaram bem a tempo de testemunhar a cena, ambas parecendo surpresas. Orochimaru, o que está acontecendo? Tsunade perguntou. Ele está bem? Kushina acrescentou. Ele está bem, Orochimaru respondeu calmamente. Para evitar que ele se esforçasse demais e expusesse sua identidade, eu selei a maior parte de seu poder temporariamente. A reação repentina foi demais para seu corpo, e ele desmaiou. Tsunade levantou uma sobrancelha. Aquele garoto é realmente tão forte assim? Se não me engano, aqueles eram os 7 espadachins ninja da névoa, não eram? Você não está enganado, Senhor Hokage, disse Orochimaru com um sorriso brincalhão. Hokage? Tsunade ecoou momentaneamente atordoada. Ela soltou uma risada autodepreciativa. Então me diga, Orochimaru, o quanto da decisão do terceiro Hokage de me tornar Hokage teve a ver com você? Orochimaru deu de ombros. A maior parte. Por quê? Porque ele disse com um sorriso malicioso. Acho que apoiar um Hokage é muito mais interessante do que ser um. Capítulo 305. Orochimaru, que bobagem você está falando agora? Ao ouvir isso, Tsunade descartou completamente o assunto Hokage e, em vez disso, olhou para ele com frustração. Ela então olhou para Kushina parada ali perto, seu significado claro. Enquanto ela e Orochimaru ocasionalmente brincavam sobre certas coisas em particular, não era inapropriado dizer algo tão sugestivo na frente de Kushina? Orochimaru, imperturbável, sorriu. Eu não disse nada inapropriado. Só tenho algo para te contar. O que foi? Tsunade perguntou, seu tom cheio de suspeita. Kushina quer ter uma filha comigo. Qual é sua opinião sobre isso? O que? Kushina congelou, completamente pega de surpresa. Ela não esperava que Orochimaru trouxesse um assunto tão sensível tão casualmente. Tsunade, por outro lado, ficou completamente perplexa. Kushina, do que se trata? Eu explico tudo depois, Orochimaru disse, cortando qualquer pergunta. Por enquanto, vou checar a cidade em busca de sobreviventes. Sem dar-lhes chance de responder, Orochimaru moveu-se rapidamente em direção à cidade em ruínas. As águas da enchente recuaram, deixando para trás uma cena sombria de devastação. Corpos estavam espalhados pelas ruas, e os prédios eram pouco mais que escombros. Orochimaru, acostumado a tais visões, examinou a destruição calmamente. De pé no topo de um telhado, ele começou a escanear por quaisquer sinais de vida. Enquanto isso, Tsunade e Kushina seguiam em um ritmo mais lento. Embora ambas tivessem visto sua cota de morte, a brutalidade da cena fez seus corações doerem. 7 espadachins ninja. Orochimaru murmurou para si mesmo enquanto concluía sua busca, não encontrando sobreviventes. Os 7 espadachins ninja da névoa eram todos lutadores de elite de nível Jonin. Com suas armas únicas, sua força combinada poderia rivalizar com a de um Kage. Talvez nem todos eles individualmente pudessem atingir o nível Kage, mas alguém como Fubuki, armado com sameada, certamente poderia. No mundo ninja, o chakra era a chave para tudo. A habilidade da sameada de absorver chakra a uma taxa extraordinária, enquanto também curava seu portador, a tornava uma das ferramentas mais práticas e poderosas que existem. Não era exagero chamá-la de arma lendária. A força de Fubuki combinada com a sameada, o colocou firmemente no nível Kage. Ainda assim, nenhum dos 7 espadachins ninja poderia imaginar ser forçado a recuar pelo poder avassalador de uma mera criança. Era quase risível. Dito isto, a ideia de uma criança derrotar todas as 7 era igualmente irrealista. Até mesmo um Kage genuíno teria dificuldades contra eles, e Mi, que ainda não havia dominado completamente seu poder, não conseguiria derrotá-los completamente. No entanto, Mi foi criado com o esforço meticuloso de Orochimaru, tornando-o muito mais formidável do que parecia. Matá-lo não era algo que os 7 poderiam realizar facilmente. Considerando a identidade desconhecida de Mi e os riscos de continuar a luta, fazia sentido que eles recuassem. Droga, esses bastardos! Tsunade cerrou os punhos com força, sua raiva era palpável enquanto ela observava a cidade em ruínas e os corpos sem vida espalhados ao seu redor. Orochimaru, enquanto isso, invocou 2 clones para começar a reunir os corpos enquanto seu corpo principal se aproximava de Tsunade.
Você já venceu a batalha na linha de frente, Orochimaru disse, seu tom neutro. Então como 7 espadachins ninja ainda conseguem se mover tão livremente na Terra do Fogo? Nós vencemos, sim, mas as principais forças inimigas não recuaram muito. Eles ainda estão resistindo, não querendo admitir a derrota, respondeu Tsunade. Então por que você está aqui em vez de na linha de frente? As defesas foram rotacionadas, e o velho me ordenou que voltasse para assumir a posição de Hokage, disse Tsunade, suspirando. É mesmo? Orochimaru sorriu. Então parabéns estão na ordem do dia. Não me parabenize ainda, Tsunade retrucou. Por que você não discutiu uma decisão tão importante comigo antes? Você não acha que eu mereço uma palavra a dizer nisso? Então deixe-me perguntar agora, Orochimaru disse, sua voz calma e deliberada. Você quer ser Hokage? Qual o sentido de perguntar agora? Tsunade retrucou. É tarde demais para isso. Tsunade sabia que, independentemente de suas habilidades, sua personalidade impulsiva a tornava inadequada para o cargo. Orochimaru simplesmente riu. Hahaha, Tsunade. E agora? Ela perguntou, irritada. Você sabe por que você tem que assumir a posição de Hokage? Por quê? Porque disse Orochimaru, seu tom ficando um pouco mais sombrio. Se você não fizer isso, eu posso perder o controle um dia e destruir Konoha eu mesmo. Você? Tsunade congelou, atordoada pela admissão direta. Ela queria responder, mas ficou sem palavras. Tendo crescido ao lado de Orochimaru, ela o entendia melhor do que a maioria. O que aconteceu com ele anos atrás foi profundamente injusto e, com sua natureza vingativa, não era de se surpreender que ele pudesse guardar ressentimento em relação à vila. Foi por essa mesma razão que ela implorou para que ele deixasse Konoha em paz, mas ela não esperava que ele a usasse como proteção contra seus próprios impulsos obscuros. Tudo bem, eu entendo, Tsunade finalmente disse, exalando pesadamente. Bom, a expressão de Orochimaru suavizou. Espere aqui, vou levar-me de volta ao laboratório e volto para buscar vocês dois. Ele jogou uma kunai no chão, marcada com um selo, então pegou-se e desapareceu num borrão. Orochimaru rapidamente devolveu Mi à área de descanso do laboratório e então reapareceu para resgatar Tsunade e Kushina. Enquanto isso, seus clones terminaram de queimar e enterrar os cadáveres na cidade usando técnicas de liberação de fogo. De volta ao laboratório, Kushina permaneceu em silêncio com a mente a mil. A conversa entre Orochimaru e Tsunade revelou muita informação, deixando-a sobrecarregada. O terceiro Hokage está se aposentando? Tsunade é a escolha padrão para Hokage? E a razão para isso é: Orochimaru, um traidor? Como um ninja desonesto pode ter tanta influência sobre a liderança de Konoha? E se Tsunade não assumisse o papel, Orochimaru seria realmente capaz de destruir a vila? Os pensamentos de Kushina se voltaram para as forças ocultas dentro do laboratório, os clones modificados que Orochimaru havia criado, bem como as figuras reanimadas que ele havia invocado. 2 deles, o primeiro e o segundo Hokage, eram assustadores o suficiente. Balançando a cabeça, Kushina decidiu parar de pensar nisso. Sua personalidade direta a deixava inadequada para os jogos políticos de Konoha, e ela preferia deixar tais assuntos de lado. Ah, certo. Tsunade disse de repente, virando-se para Orochimaru. Por que você disse antes que Kushina queria ter uma filha com você? Capítulo 306. A pergunta repentina de Tsunade fez o coração de Kushina saltar até a garganta. Com medo de que Orochimaru pudesse dar uma resposta inapropriada, ela prendeu a respiração. No entanto, Orochimaru, imperturbável como sempre, começou a recontar os eventos em Han sem hesitação. Enquanto Tsunade ouvia, sua expressão mudou de confusão para choque. Através do tempo e do espaço? Uma filha do futuro? Esse é basicamente o ponto principal. Se você não acredita em mim, eu posso. Não precisa. Tsunade interrompeu firmemente. O Orochimaru que eu conheço nunca inventaria algo tão ridículo para me enganar. Os dois se conheciam há décadas. Se Orochimaru alguma vez escolhesse mentir, ele nunca inventaria uma história tão absurda. Você é bem esperto, Orochimaru disse com um sorriso fraco. O que você acha disso? Isso não é grande coisa. Faça como quiser, eu não me importo de tê-la também. Tsunade acenou com a mão casualmente, seu tom relaxado. A atitude dela assustou Kushina, que olhou para ela incrédula. A aceitação calma de Tsunade deixou Kushina completamente confusa. Tsunade-sama, o que você está dizendo? Sentindo o choque de Kushina, Tsunade suspirou, parecendo um pouco envergonhada. Você vai entender eventualmente. Kushina permaneceu em silêncio, sua descrença ainda evidente. Tsunade voltou sua atenção para Orochimaru. Mas você me deve uma compensação por tudo isso. Compensação? Orochimaru se recostou em uma cadeira, seu tom divertido. Que tipo de compensação você está procurando? Não é o suficiente fazer de você Hokage? Esse não é o tipo de compensação que eu quero. Tsunade retrucou. Não desse tipo? Então que tipo? Poderia ser. Orochimaru pausou, seus olhos estreitando-se ligeiramente. Você quer dizer ressuscitar Navaki? Se sim, já está em andamento. O corpo dele ainda está no estágio de cultivo. Só vai levar um pouco mais de tempo. Navaki? Ressurreição? Tsunade e Kushina congelaram no lugar, suas mentes lutando para processar o que Orochimaru tinha acabado de dizer. Tsunade ficou impressionada com a menção de seu irmão mais novo, enquanto Kushina ficou mais surpresa com o conceito de ressurreição em si. Ressurreição? Isso é possível? Kushina gaguejou. Por que tão surpreso? O tom de Orochimaru era leve, mas havia um leve traço de diversão em sua voz. Vocês dois sabem que minha pesquisa sempre foi focada na vida, não é? Tsunade assentiu hesitantemente.
Eu sei, mas ressurreição é outra questão completamente diferente. Orochimaru se inclinou para frente levemente, seus olhos dourados brilhando com interesse. Tsunade, parece que você ainda não confia totalmente em mim. Não é que eu não confie em você. A voz de Tsunade falhou. Chega, venham comigo. Vocês verão por si mesmos. Sem esperar por uma resposta, Orochimaru se levantou e caminhou em direção à parte mais interna do laboratório. Tsunade e Kushina trocaram um olhar antes de segui-lo. O laboratório subterrâneo era vasto, espalhando-se como uma tumba imperial abaixo da superfície. Estava cheio de câmaras secretas, cada uma guardada por 1 ou 2 clones de Orochimaru. Ao chegar a uma das câmaras, Orochimaru gesticulou para um clone, que prontamente destrancou a porta. Lá dentro, várias cápsulas de vidro cheias de solução nutritiva apareceram. Das 4 cápsulas, 3 estavam vazias, enquanto a quarta continha uma figura submersa em líquido. A figura vestia apenas shorts brancos e seu corpo estava conectado a vários tubos e fios. Os olhos de Tsunade se arregalaram em choque quando ela se aproximou da cápsula. Navaki, ela sussurrou. Incrédula, ela estendeu a mão para tocar o vidro, com ela tremendo levemente. Incrível, ela murmurou. Virando-se para Orochimaru, sua voz suavizou. Isso é, um clone, não é? Mesmo assim, é mais do que suficiente. Obrigada. Clone. Orochimaru andou até ela. Tsunade, isso é muito mais que um mero clone. O que você quer dizer? Pense nisso, Orochimaru disse, seu tom calmo, mas ainda assim cheio de intriga. Você sabe como os clones são tipicamente criados, não sabe? Claro. Você não me explicou você mesmo? Células de pessoas mortas não podem ser usadas para clonagem porque perderam sua vitalidade. Apenas células de indivíduos vivos podem ser cultivadas. Exatamente. Orochimaru assentiu. Há muito tempo coletei algumas células de Navaki e preservei sua vitalidade por meio de métodos científicos especiais. Fiz isso como precaução, caso algo inesperado acontecesse. Ele gesticulou em direção à figura no casulo. Em circunstâncias normais, um corpo criado a partir de tais células seria de fato apenas um clone, uma cópia na melhor das hipóteses. Não seria verdadeiramente Navaki. Tsunade ouviu atentamente com o coração batendo forte. No entanto, continuou Orochimaru, quando combinado com o jutsu de reanimação desenvolvido pelo segundo Hokage, as coisas se tornam muito diferentes. Jutsu de reanimação? Tanto Tsunade quanto Kushina ficaram atordoadas, seus pensamentos correndo para processar as palavras de Orochimaru. Exatamente. A voz de Orochimaru permaneceu firme. Clones não têm alma. Eles operam inteiramente sob as instruções de seu criador. O jutsu de reanimação, por outro lado, invoca uma alma sem um corpo verdadeiro. Então, combinando os dois, é possível alcançar uma ressurreição completa. Tsunade terminou a frase para ele, sua voz tremendo levemente. Sua mente girou com as implicações do que ele estava dizendo. Se o corpo de uma pessoa pode ser recriado através da clonagem, ela murmurou, e sua alma pode ser invocada de volta da terra pura através da reanimação. Então a ressurreição é totalmente possível, concluiu Orochimaru, seus lábios se curvando em um leve sorriso. A sala ficou em silêncio enquanto o peso de suas palavras era absorvido. Isso não pode ser real, parece uma fantasia, Tsunade murmurou balançando a cabeça. Em teoria, é totalmente viável, disse Orochimaru, seu tom confiante. Com tecnologia de clonagem madura, incontáveis corpos jovens e saudáveis podem ser cultivados. O jutsu de reanimação traz a alma de volta. Ao fundir os dois, a verdadeira ressurreição é alcançada. E esse processo, poderia ser repetido indefinidamente? Kushina perguntou hesitante. O sorriso de Orochimaru se alargou. Exatamente. A vida eterna não é apenas um sonho, é o produto da combinação de ninjutsu e tecnologia científica avançada. Tsunade ficou em silêncio, seus olhos fixos na figura no casulo. Mas, como você garante que a alma e o corpo se fundam perfeitamente? Isso não seria extremamente difícil? Orochimaru admitiu. Mas para mim, é um desafio que já dominei. Capítulo 307. Se Orochimaru quisesse a imortalidade, ele tinha muitos métodos. Da reencarnação do cadáver vivo ao selo amaldiçoado do céu, e até mesmo os genes de Kaguya, ele poderia escolher o caminho que preferisse. Quanto à ressurreição, Orochimaru também teve inúmeras abordagens. Deixando de lado os métodos menos conhecidos, mesmo os bem documentados seriam suficientes. O primeiro foi o jutsu de reanimação. No entanto, isso não era uma ressurreição verdadeira. As almas invocadas eram vinculadas à vontade do conjurador, tornando-se mais uma técnica de invocação do que uma revivificação genuína. Era um método para chamar uma alma de volta temporariamente e não para restaurar a vida. A segunda foi a reencarnação da própria vida desenvolvida por Tio da Vila Oculta da Areia. Mas essa técnica tinha suas próprias limitações severas. Não só era difícil de obter, mas também exigia que uma vida fosse trocada por outra. Mais criticamente, exigia que o corpo do falecido ainda estivesse intacto e relativamente fresco. Por causa dessas restrições, Orochimaru não teve acesso a ela nem pôde usá-la em Navaki, que havia sido enterrado há muito tempo. Por fim, havia o Rin Rebirth Jutsu, uma habilidade poderosa exclusiva do Rinnegan. Este era um dos métodos de ressurreição mais eficazes, capaz de reviver vários indivíduos e até mesmo curar grupos inteiros. Nagato uma vez o usou para trazer de volta o povo de Konoha, e Uchiha Madara confiou nele para ressuscitar a si mesmo. Essas instâncias eram provas de seu poder formidável. Mas mesmo essa técnica tinha suas desvantagens.
Primeiro, não conseguia reviver aqueles que estavam mortos há muito tempo. O fato de Nagato não ter ressuscitado Yahiko, e Obito não ter ressuscitado Rin, serviu como prova. Quanto à ressurreição de Madara depois de tanto tempo, isso foi porque o Rinnegan que ele usou era originalmente seu. Em segundo lugar, a técnica exigia um preço significativo, a própria vida. Tanto Nagato quanto Obito o usaram perto do fim de suas vidas, e não havia nenhuma evidência concreta de que alguém pudesse sobreviver após executar o jutsu de renascimento Rinne. Dadas essas restrições, Orochimaru acreditava que seu próprio método de ressurreição era superior, ao usar células vivas para criar um corpo clonado, então invocar a alma do falecido através do jutsu de reanimação, e finalmente, transferir a alma para o corpo clonado usando os princípios da reencarnação de cadáveres vivos. Orochimaru conseguiu uma ressurreição sem efeitos colaterais. O conceito era semelhante à forma como o selo amaldiçoado do céu permitia a ressurreição infinita. A principal diferença era que o selo amaldiçoado usava as células do hospedeiro para garantir sua atividade, permitindo a ressurreição imediata, enquanto o método de clonagem de Orochimaru cultivava células externamente para manter sua viabilidade. Embora as técnicas variassem, o objetivo era o mesmo. No passado, Orochimaru só havia usado essas técnicas em si mesmo. Agora, ele era capaz de aplicá-las em outros. Depois de ouvir a explicação de Orochimaru, Tsunade e Kushina ficaram completamente sem palavras, com os rostos cheios de choque. O que ele descreveu era muito avançado, muito inimaginável. As palavras de Orochimaru estavam cheias de jargão técnico, muito do qual estava além da compreensão deles, especialmente Kushina, que não tinha conhecimento de conceitos científicos. Mas essa falta de compreensão não os impediu de reconhecer a importância do que Orochimaru havia conquistado. Combinar ninjutsu e ciência para alcançar a ressurreição e a imortalidade parecia impossível. Parecia divino. Orochimaru, você é incrível. Tsunade finalmente disse, sua voz cheia de admiração. Inacreditável, acrescentou Kushina, sua expressão ainda congelada em choque. Orochimaru respondeu com um leve sorriso. Isso não é nada especial. Nada de especial? Tsunade perguntou incrédula. O aspecto mais significativo dessa técnica, Orochimaru continuou, é que ela pode ser usada em qualquer um. Desde que eu escolha, qualquer um pode se tornar uma existência imortal. Mas ele acrescentou, seu tom ficando sério, não entenda errado. Essa técnica não o torna invencível. Ela tem suas próprias limitações. Por exemplo, há sempre a questão da rejeição entre a alma e um novo corpo. Mesmo quando o clone é uma réplica quase perfeita do corpo original, ainda há um grau de incompatibilidade com a alma. E o processo de fusão dos dois consome uma tremenda quantidade de energia mental. Se a alma não for nutrida adequadamente, ressurreições repetidas eventualmente farão com que ela se deteriore e, finalmente, desapareça completamente. Em tais casos, nem mesmo eu posso reverter o dano. Orochimaru explicou tudo isso com calma, detalhando os pontos fortes e fracos do seu método. O risco de decadência da alma a cada ressurreição era significativo, mas para Tsunade e Kushina, mesmo essa técnica imperfeita estava além de qualquer coisa que elas poderiam ter imaginado. Para o ninja comum, cuja expectativa de vida raramente ultrapassava 100 anos, a ideia de viver por séculos, se não milênios, era quase divina. Mais importante ainda, essa técnica significava que nem mesmo a morte poderia mais ser temida. Vendo as expressões de espanto em seus rostos, Orochimaru quebrou o silêncio. A propósito, Tsunade, quando você vai voltar para Konoha? Amanhã de manhã. Tsunade respondeu distraidamente, ainda perdida em pensamentos. Então esta noite. É claro que sou esta noite, Tsunade interrompeu, seu tom anormalmente suave. Ouvindo isso, os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso. É mesmo? Então, Kushina. Quer se juntar a nós? Me juntar a você? Para quê? Kushina perguntou, confusa. Orochimaru suspirou, balançando a cabeça. Não se preocupe. Você pode ficar e cuidar do meu filho. Antes que Kushina pudesse processar suas palavras, Orochimaru pegou Tsunade e desapareceu da sala, deixando-a para trás. Foi só depois que Orochimaru e Tsunade foram embora que a compreensão surgiu em Kushina. Seu rosto ficou vermelho brilhante, a cor se espalhando por todo o caminho até seu pescoço. Poucos dias depois, na mansão do Daimyo na Terra do Fogo, uma reunião importante estava sendo realizada. Ao redor de uma longa mesa estavam sentadas várias figuras importantes. O Daimyo, seus conselheiros e a liderança de Konoha. O Daimyo, um homem mais velho na faixa dos 40 ou 50 anos, abanou-se distraidamente enquanto se dirigia ao grupo. É uma pena, ele disse, seu tom calmo, mas deliberado. O terceiro Hokage fez um trabalho louvável no geral. Danzo, que estava sentado na frente dele, estreitou os olhos. Com todo o respeito, Daimyo, os ideais ingênuos do terceiro Hokage são precisamente o motivo pelo qual a Terra do Fogo foi trazida a este ponto. O que precisamos agora, continuou Danzo, é de um Hokage capaz de promulgar reformas ousadas e aplicar o Código Ninja, um verdadeiro líder. Ah? E você tem alguém em mente? Perguntou o Daimyo com uma expressão neutra. Danzo hesitou, cerrando os dentes. Originalmente a pessoa que ele esperava apoiar como Hokage era Orochimaru. Mas dado o status atual de Orochimaru como um ninja desonesto, isso não era mais uma opção. E embora Danzo quisesse desesperadamente o cargo para si, ele sabia que era politicamente impossível sugerir seu próprio nome. O terceiro Hokage, no entanto, permaneceu imperturbável. Ele falou calmamente. Eu recomendo Tsunade, uma das lendárias Sannin. O quê? Danzo deixou escapar, completamente pego de surpresa.
Capítulo 308. Danzo rapidamente processou o que Hiruzen quis dizer ao recomendar Tsunade como Hokage. Por que Tsunade? De acordo com o personagem de Hiruzen, Jiraiya ou Namikaze Minato não seriam opções melhores. Mesmo que não fossem eles, Sakumo não teria sido um candidato mais adequado? Então por que de repente a vitória caiu para Tsunade? O jutsu de reanimação? Orochimaru? Danzo murmurou para si mesmo, uma realização surgindo nele. Então é isso. Em poucos instantes, Danzo montou o quebra-cabeça inteiro. O jutsu de reanimação era uma técnica complexa para a maioria, mas para pesquisadores como o segundo Hokage ou Orochimaru, era quase trivial. Danzo há muito suspeitava que Orochimaru estava por trás do aparecimento do ninja reanimado durante a guerra recente, incluindo o primeiro e o segundo Hokages. Mas porque Orochimaru, o ninja desonesto conhecido, retornaria para ajudar Konoha era um mistério que ele não conseguia resolver. Agora, ao ouvir Hiruzen recomendar Tsunade como Hokage, Danzo conectou os pontos. Orochimaru, aquela cobra astuta, jogou bem suas cartas, ele pensou sombriamente. Sala de conferências. Quando Daimyo ouviu o nome de Tsunade, ele o reconheceu imediatamente. Tsunade? Ela não é uma de suas discípulas? Sim, confirmou Sarutobi. Ah, sim? O Daimyo e seus conselheiros trocaram olhares e assentiram pensativamente. A reputação de Tsunade a precedeu. Embora fosse uma mulher, seu título de mestre do ninjutsu médico não foi dado levianamente. Como uma das lendárias Sannin, ela tinha uma experiência de guerra inestimável e tinha influência significativa. Um talento raro e excepcional. Com o apoio do terceiro Hokage, parecia óbvio que ela era a escolha certa. O Daimyo olhou ao redor da sala. O que vocês todos acham? Koharu e Omura, os leais conselheiros de Hiruzen, concordaram sem hesitação. Com a aprovação deles, o resto da sala rapidamente entrou na fila. Até Danzo, para surpresa de todos, expressou seu apoio. Meio mês depois, a cerimônia de sucessão do Hokage foi realizada. Abaixo do edifício Hokage, as ruas estavam lotadas com uma multidão enorme. Ninjas de todos os clãs, Aburame, Hyuga, Inuzuka, Uchiha e outros, se reuniram para testemunhar a ocasião importante. Acima no edifício Hokage estavam os líderes da vila, o terceiro Hokage, Koharu, Omura e Danzo, junto com Jiraiya e Namikaze Minato. Tsunade, usando sua icônica jaqueta verde com a palavra Genbou nas costas, deu um passo à frente. Em sua cabeça estava o chapéu de Hokage com o kanji para fogo. Ela olhou para a enorme multidão abaixo, respirou fundo e suspirou. Orochimaru. Tantas pessoas se reuniram aqui para este momento, mas você não está em lugar nenhum, ela murmurou para si mesma. Tsunade. Hiruzen deu um passo à frente, sua expressão solene. É sua vez agora. Embora Sarutobi inicialmente não quisesse que Tsunade assumisse o papel, ele se portou com a dignidade esperada de um ex-Hokage. Tsunade assentiu e caminhou em direção à borda do prédio. Ela levantou o chapéu, sua voz soando alta e clara. A partir de hoje, liderarei a vila de Konoha como seu quarto Hokage. Suas palavras ecoaram pelas ruas, alcançando cada canto da multidão abaixo. Num instante, os moradores explodiram em aplausos. Vida longa Hokage-sama! Vida longa Hokage-sama! Os gritos de vida longa encheram o ar enquanto milhares de ninjas de Konoha erguiam os punhos em comemoração. Naquele momento, Tsunade realmente reivindicou seu lugar como Hokage. Seu status como uma das Sannin, sua força incomparável e suas contribuições para Konoha a tornavam mais do que digna do título. Entre o atual elenco de ninjas de Konoha, apenas alguns poucos poderiam chegar perto de igualá-la em prestígio, força e qualificações. Jiraiya, Sakumo, talvez. Mas nenhum dos outros, incluindo Hyuga Yashi, Uchiha Fugaku ou mesmo a estrela em ascensão Namikaze Minato, poderia superá-la. Para Tsunade assumir a posição, não havia espaço para disputa. Que momento inspirador! Jiraiya murmurou de pé entre a liderança. Cruzando os braços, ele acrescentou, se Orochimaru estivesse aqui, esse título provavelmente seria dele. A 2 quilômetros de distância, no topo de uma montanha com vista para Konoha, uma pedra plana estava aninhada entre as árvores. Na pedra, 2 figuras estavam sentadas. Na frente deles havia uma pequena mesa de madeira, sobre a qual repousava um par de telas. Nas telas, a transmissão ao vivo da cerimônia de sucessão do Hokage foi exibida. Orochimaru, sentado casualmente, observou a cena com leve diversão. Ao lado dele, Kushina se remexeu inquieta. Orochimaru-sama, já estamos tão perto da vila. Por que não voltamos? Retornar? Orochimaru levantou uma sobrancelha. Eu sou um ninja desonesto agora. Como eu posso simplesmente voltar? Mas com sua força. Retornar só criaria mais problemas para Tsunade, interrompeu Orochimaru. Em um momento como esse, com ela assumindo tanta responsabilidade, a última coisa que ela precisa é que eu cause problemas. Kushina hesitou. Mas, ela precisa da sua ajuda agora mais do que nunca. Você está certo. Ela precisa de ajuda, Orochimaru admitiu, seus olhos dourados estreitando-se levemente enquanto ele olhava para a tela. Um Hokage não era apenas uma figura decorativa. Eles precisavam de confidentes leais, conselheiros confiáveis e subordinados capazes para manter o controle da vila. Minato tinha confiado muito em Kakashi. Para Tsunade, sua assistente sempre tinha sido Shizune. Mas nesta linha do tempo, devido à interferência de Orochimaru, o relacionamento de Tsunade com Shizune não era tão próximo.
Agora, sem um círculo interno para apoiá-la, Tsunade estava isolada. E se ela quisesse realmente consolidar seu poder em Konoha, ela precisaria abordar muitas questões não resolvidas, as ambições de Danzo, a crescente tensão entre o clã Uchiha e a vila e muito mais. Enquanto Orochimaru refletia sobre esses assuntos, um som repentino interrompeu seus pensamentos. Quem está aí? Kushina virou a cabeça bruscamente, seu corpo ficando tenso. Uma figura emergiu das sombras da floresta, saltando para o topo da montanha com facilidade. Era uma mulher vestindo um uniforme de mangas curtas, uma espada ninja presa às costas e um protetor de testa de Konoha na cabeça. Ao ver Orochimaru, a mulher se ajoelhou e abaixou a cabeça em sinal de deferência. Senhor Orochimaru, ela disse com firmeza. A expressão de Orochimaru mudou ligeiramente. Mikoto. Capítulo 309. Ao ver Mikoto aparecer, Kushina ficou atordoada, mas apenas por um momento. Ela já sabia sobre o relacionamento de Mikoto com Orochimaru, mas o que a confundiu foi o trabalho que Orochimaru havia confiado a Mikoto. Depois que Mikoto foi embora, Kushina não conseguiu mais conter sua curiosidade. Senhor Orochimaru, você mencionou que o clã Uchiha tem conflitos com a vila. Então por que você confiaria a Mikoto algo tão sensível? Eu explico depois. Orochimaru respondeu indiferentemente, ignorando a pergunta enquanto voltava sua atenção para a tela à sua frente. Na tela, Kakashi, mascarado e de cabelos brancos, estava no canto da cerimônia do Hokage, isolado da multidão. Com a assistência discreta de Orochimaru, Tsunade assumiu com sucesso o manto de quarto Hokage. Atrás do edifício Hokage, o trabalho já havia começado, esculpindo o rosto de Tsunade na pedra do Hokage. Embora muitos ninjas tenham ficado intrigados com a repentina renúncia do terceiro Hokage, para a maioria deles, pouco importava quem detinha o título, desde que suas vidas não fossem afetadas. 3 dias depois, dentro do complexo do clã Uchiha, quando Tsunade chegou ao complexo Uchiha para uma visita, logo após se tornar Hokage, muitos membros do clã ficaram visivelmente surpresos. Senhor Hokage, Uchiha Fugaku cumprimentou respeitosamente. Fugaku, o chefe do clã Uchiha e um homem que defendia a paz, naturalmente manteve o devido respeito ao se dirigir ao Hokage. Estou aqui para ver Mikoto. Continue com seu trabalho, Tsunade disse simplesmente acenando para ele. Sim, senhor Hokage, respondeu Fugaku, embora seu tom carregasse um traço de confusão. Embora Fugaku não tenha pensado muito sobre isso, a notícia se espalhou rapidamente por todo o complexo Uchiha. O relacionamento entre o clã Uchiha e Konoha era um assunto delicado, conhecido por todo ninja Uchiha adulto. Muitos especularam sobre a visita inesperada de Tsunade. Ela estava aqui para investigar a situação do clã deles? Talvez para encontrar um pretexto para suprimi-los? Mas quando se espalhou a notícia de que Tsunade estava ali especificamente para encontrar Uchiha Mikoto, os membros do clã ficaram ainda mais perplexos. Dentro da casa de Mikoto. Na sala de estar, Uchiha Akihara, pai de Mikoto, tomava chá preparado por sua esposa enquanto refletia sobre a situação atual do clã. Aos 50 e poucos anos, Akihara era um dos conselheiros seniores do clã. Tendo sobrevivido a inúmeras batalhas, ele era considerado uma figura de sabedoria dentro dos Uchiha. Entretanto, apesar de seu status, um arrependimento sempre pesou em sua mente. A decisão de forçar sua filha, Mikoto, a criar laços com Orochimaru. O que parecia uma jogada inteligente na época provou ser um grave erro de cálculo quando Orochimaru desertou da vila. Para piorar a situação, Mikoto se recusou a se casar depois de conhecer Orochimaru, uma decisão que Akihara não conseguia entender. Embora ele tivesse notado certas estranhezas em suas interações, a possibilidade de sua filha estar envolvida com Orochimaru parecia escandalosa demais para acreditar. A vergonha que tal relacionamento poderia trazer ao clã Uchiha era impensável, mas ele escolheu permanecer em silêncio, aderindo ao antigo princípio de que escândalos familiares não devem ser divulgados publicamente. Enquanto ele estava sentado em silenciosa contemplação, alguém bateu na porta. Quem é? Entre, gritou Akihara. Um membro do clã entrou e fez uma leve reverência. Akihara-sama, Mikoto está em casa? Sim. Por que você pergunta? Lord Hokage está aqui. Ela quer ver Mikoto. O quê? Akihara ficou surpreso. Tsunade, uma das Sannin e atual Hokage, foi pessoalmente à casa dele? Mais importante, Tsunade era conhecida por ser a esposa de Orochimaru. Por que ela, de todas as pessoas, viria aqui em vez de chamá-los para seu escritório? Os pensamentos de Akihara giravam em espiral. Tsunade poderia ter descoberto a conexão de Mikoto com Orochimaru? Ela estava aqui para se vingar? Suprimindo sua ansiedade, Akihara foi cumprimentar Tsunade. A conversa que se seguiu o deixou completamente atordoado. Você quer que Mikoto seja seu assistente? Correto. Algum problema? Tsunade perguntou, seu tom firme. Ele não, sem problemas, Akihara gaguejou com a voz trêmula. Ser assistente do Hokage não era apenas um trabalho de escritório. Era uma posição de imensa influência, perdendo apenas para o Hokage e os conselheiros em termos de autoridade. Para Tsunade oferecer um papel tão prestigioso a um membro do clã Uchiha foi nada menos que surpreendente. Mesmo depois que Tsunade foi embora, Akihara permaneceu atordoado, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Deixe Mikoto se tornar assistente de Tsunade, introduza um novo currículo para a Academia Ninja e, eventualmente, reatribua ao clã Uchiha a papéis diferentes. Essas etapas aliviarão significativamente as tensões entre os Uchiha e Konoha. Caminhando pela região selvagem, Orochimaru explicou suas estratégias para Kushina, que ouviu atentamente.
Depois de um momento, ela perguntou, eu entendo como Mikoto se tornar assistente de Tsunade-sama poderia fazer com que o Uchiha se sentisse mais valorizado pela vila. Mas por que introduzir um novo curso na Academia Ninja? Mudanças ideológicas começam com a geração mais jovem, Orochimaru explicou pacientemente. O novo curso destacará as contribuições do clã Uchiha para Konoha, ajudando os ninjas civis a verem os Uchiha de forma positiva. Isso promoverá melhor integração e aceitação mútua. E quanto a redistribuir seus trabalhos? A força policial já não é um papel poderoso? Por que tirar isso deles? Poderosos, sim, mas também profundamente impopulares. O trabalho exige lidar com prisioneiros e fazer cumprir leis, o que fomenta ressentimento e amplifica as tendências mais extremas do clã. Reatribuí-los a papéis diferentes ajudará a dissipar essas tensões. Uau, você pensou em tudo, Kushina disse, impressionada. Você realmente é incrível, Lord Orochimaru. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso fraco. Não é nada. Essas são apenas ideias no papel. Tsunade terá que descobrir como implementá-las e garantir que os Uchiha cooperem. Mas ainda assim, Kushina parou antes de se animar de repente. A propósito, para onde estamos indo agora? Para conhecer alguém, Orochimaru respondeu enigmaticamente. Quem? Antes que Orochimaru pudesse responder, uma voz soou à frente deles. Então, o Jinchuriki da 9 Caudas está realmente em suas mãos, Orochimaru. A dupla se virou e viu vários membros da Anbu flanqueando ninguém menos que Danzo, que estava com um olhar frio. Danzo-sama? Kushina sussurrou em descrença. Capítulo 310. Orochimaru acreditava firmemente no ditado, para estabilizar o exterior, é preciso primeiro estabilizar o interior. Se Konoha, uma vila tão grande e politicamente confusa como era, fosse governada adequadamente, seus problemas internos tinham que ser resolvidos primeiro. Tsunade, como a quarta Hokage, já possuía as qualificações e habilidades necessárias para liderar, e problemas comuns não a incomodariam. No entanto, 2 grandes obstáculos permaneceram, aqueles que ela não conseguiria lidar sozinha. O primeiro foi Danzo, que operou independentemente da autoridade do Hokage. O segundo foi o conflito de longa data entre o clã Uchiha e Konoha. O conflito Uchiha-Konoha tinha raízes históricas profundas, originadas da rixa entre Ashura e Indra, seus ancestrais. No entanto, Orochimaru observou durante seu tempo na vila e através de seu amplo conhecimento que o clã Uchiha não recorreria à rebelião a menos que fossem encurralados. Como Uchiha Madara uma vez admitiu a Hashirama, o clã não possuía mais coragem para se rebelar. O golpe Uchiha na linha do tempo original, Orochimaru raciocinou, ocorreu apenas porque eles não tiveram outra opção. Desconfiança dos superiores de Konoha, vigilância, isolamento forçado, cada um desses aumentou a pressão sobre os Uchiha. Tudo isso chegou ao auge 8 anos após o ataque da 9 Caudas a Konoha, quando as sementes da rebelião começaram a tomar forma. Assim, para Orochimaru, a solução era simples. Antes que as tensões aumentem, conceda ao clã Uchiha a confiança e o poder que eles merecem. Deixe-os desfrutar do respeito e reconhecimento devido a eles na vila e integre-os com ninjas civis. Lidar com suas queixas passadas e tratá-los de forma justa pode aliviar significativamente as tensões e dissuadir pensamentos de rebelião. Com melhores condições de vida, um senso de honra e posições de autoridade, quem arriscaria tudo isso por um golpe? Orochimaru estava confiante de que, embora isso não apagasse completamente o conflito Uchiha-Konoha, reduziria muito a probabilidade de ele sair do controle. E com o tempo, conflitos futuros poderiam ser resolvidos mais facilmente. Depois de explicar esse plano para Tsunade, Orochimaru voltou sua atenção para a segunda questão, Danzo. Quando Danzo recebeu a convocação de Orochimaru, ele chegou imediatamente. Ele tinha suas razões, afinal. Ele sempre quis encontrar Orochimaru novamente. Kushina, que estava com Orochimaru, ficou surpresa com a aparição repentina de Danzo. Apesar de sua inocência, ela estava rapidamente se tornando cúmplice dos segredos obscuros de Konoha, que a dominavam. No entanto, Orochimaru permaneceu imperturbável, mais focado em decifrar as intenções de Danzo do que na reação de Kushina. Com um sorriso sarcástico, Orochimaru disse, então parece que Danzo-sama e o terceiro Hokage realmente não se entendem. Ele nem se preocupou em informar que o Jinchuriki da 9 Caudas está em minhas mãos. A expressão de Danzo endureceu, seu tom frio. Chega de sarcasmo. Você entende o estado de Konoha tão bem quanto eu. Diga-me, por que você me chamou aqui? Orochimaru não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele encarou Danzo, sua expressão calma, mas afiada. Entendendo a mensagem não dita, Danzo se virou para seus subordinados. Deixe-nos, ele ordenou. Depois que seus homens foram embora, Kushina educadamente se desculpou também, dando-lhes privacidade. Agora sozinho, Orochimaru fixou seu olhar em Danzo. Danzo-sama, certamente você tem algo a me dizer? Danzo permaneceu em silêncio por um momento avaliando a situação. A força e o status de Orochimaru como traidor estavam além de seu controle, deixando-o inseguro sobre como proceder. Após um longo suspiro, ele finalmente falou. Ufa, Orochimaru, eu nunca imaginei que a posição de Hokage cairia em suas mãos desse jeito. É realmente surpreendente. Hokage? Orochimaru riu. É meramente um título. Se alguém não consegue nem atingir esse objetivo básico, qual o sentido de ter ideais? Danzo zombou, sua desaprovação era evidente. O cenário político de Konoha era um campo minado, com facções competindo por influência. Quando um novo Hokage assumia o cargo, consolidar o poder geralmente significava expurgar dissidentes.
remover anciãos influentes e famílias poderosas que se opunham ao seu governo. Essa era a maneira mais rápida de estabelecer a autoridade do Hokage. No entanto, esse método era implacável, arriscava alienar outros clãs e não era viável para Tsunade, que não tinha sua própria facção leal. Orochimaru, ciente dessas limitações, sabia que mesmo que quisesse eliminar a oposição para Tsunade, ele precisava lidar com as coisas delicadamente. Danzo, com sua propensão a operar nas sombras, era um problema desde o mandato do terceiro Hokage. Ele consistentemente ia contra as ordens do Hokage, movido por sua ambição de governar Konoha e conquistar o mundo ninja. Para Orochimaru, essa combinação de características fez de Danzo uma ameaça e uma oportunidade. Em vez de usar a força, Orochimaru optou pela negociação. Ele deixou sua posição clara. Embora ele não fizesse mais parte de Konoha, seu casamento com Tsunade significava que ele ainda tinha laços com a vila. Ele alertou Danzo contra atrapalhar a liderança de Tsunade ou fazer movimentos para a posição de Hokage. Ao mesmo tempo, Orochimaru balançou uma oferta tentadora, uma oportunidade futura para Danzo realizar suas ambições sob as condições certas. A ameaça velada nas palavras de Orochimaru era inconfundível. No entanto, Danzo, com todas as suas ambições, não teve escolha a não ser ceder. Afinal, até ele sabia que desafiar Orochimaru, agora livre das regras de Konoha, era uma batalha perdida. E embora Danzo quisesse o título de Hokage, ele era pragmático o suficiente para esperar o momento certo. Danzo franziu a testa, mas não disse nada, reconhecendo que a palavra de Orochimaru era final. Depois que Danzo foi embora, Kushina se juntou a Orochimaru. Senhor Orochimaru, Kushina finalmente perguntou, quando poderei retornar para Konoha? A resposta de Orochimaru foi casual. Quando minha filha nascer. O rosto de Kushina corou. Ela se lembrou da única noite íntima que ela e Orochimaru tiveram depois que Tsunade lhe deu sua bênção. No entanto, aquela única experiência a deixou se sentindo inadequada em comparação a Tsunade, e o comentário casual de Orochimaru só aumentou seu constrangimento. Antes que ela pudesse responder, Orochimaru parou de repente, seus sentidos aguçados captando algo em comum. Kushina, não se mova, ele ordenou. Ela congelou, confusa. Uau! Uma longa agulha prateada, brilhando ameaçadoramente, disparou da floresta próxima, mirando diretamente em seu coração. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.